O sangue de Jesus Cristo não era humano, e esta afirmação foi realizada pelo arqueólogo Ronald Wright, que disse ter encontrado vestígios do sangue de Jesus Cristo abaixo das pedras que haviam comportado a cruz do Calvário durante a crucificação de Jesus. Todo ser humano, quando nasce, para uma geração biológica comum, recebe 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Porém, o sangue analisado em laboratório que pertencia supostamente a Jesus Cristo tinha apenas 24 cromossomos. Segundo Ron, 23 era da mãe e um cromossomo era pertencente a outra espécie de genética biológica que não pertence a este mundo, que seria de seu próprio pai. Alguns religiosos chegaram à conclusão de que Jesus Cristo era metade homem e metade Deus em vida humana. Que bizarro, hein? E se por acaso for verdade? Há muito tempo, os humanos tentam encontrar provas concretas da existência de Jesus Cristo. A maioria das pessoas não tem dúvida de que ele realmente existiu. Mas ainda assim, há uma busca para saber mais sobre ele. Décadas atrás, um homem chamado Ron Wyatt afirmou ter encontrado a famosa Arca da Aliança, junto a gotículas de sangue que supostamente seriam de Jesus Cristo. Ainda mais assustador é o fato de que Ron, depois de analisar o sangue, teria descoberto que Jesus Cristo não era humano. Será que essa história é verdadeira? Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. E se for verdade? No ano de 1981, Ron Wyatt localizou o que, para ele, parecia ser o local da crucificação de Jesus Cristo. Ron era um arqueólogo amador, aventureiro e anestesista. Ele encontrou um lugar em Jerusalém que ele acredita ter sido o local onde Jesus foi crucificado. No chão, havia uma rachadura que, para Ron, era a mesma rachadura citada por Mateus, que disse que as rochas se rasgaram de tristeza pela morte de Jesus. Ao cavarem o local, o aspirante a arqueólogo e sua equipe encontraram uma rede de cavernas antigas. Em uma dessas cavernas, aparentemente, Ron encontrou a Arca da Aliança, uma arca onde as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados teriam sido guardadas. Enquanto examinava a caverna, ele notou uma estranha substância preta e seca em uma rachadura no teto da câmara. Segundo o pesquisador, quando Cristo morreu, a rocha foi cortada logo abaixo da sua cruz. E essa fenda se estendeu até a câmara oculta que continha a arca. Após morrer, quando o soldado enfiou a lança para perfurar o baço de Jesus e garantir sua morte, o sangue teria caído pela fenda. Depois de encontrar a arca, Ron teria se deparado com 4 anjos que estavam protegendo a entrada dela. Seguindo as instruções dos anjos, removeu uma amostra do sangue de Jesus e levou para um laboratório para fazer uma análise. Ele também pediu que fizesse uma contagem de cromossomos. Porém, disseram a Ron que era impossível fazer um teste de cromossomo em glóbulos brancos mortos. No entanto, eles acabaram concordando em fazer o teste e começaram a ver as células sob o microscópio. Para seu espanto, eles viram células se dividindo diante de seus olhos. Surpreendentemente, o sangue ainda estava vivo, o que deixou os especialistas do laboratório espantados. Além disso, eles foram capazes de analisar seus cromossomos, o que só é possível quando o sangue está vivo. Ainda mais assustador foi o fato de que o sangue de Jesus foi considerado único, já que era diferente de qualquer outro sangue humano. Isso porque cada célula continha apenas 24 cromossomos.
enquanto a contagem normal é de 46. Segundo a descoberta, Jesus havia recebido 23 cromossomos de Maria, sua mãe, e apenas um cromossomo Y do seu pai, que no caso seria Deus. Ron Wyatt acha que isso é a prova de que Jesus era filho do Criador. Porém, isso também nos dá a ideia de que ele poderia não ser um humano. Posteriormente, o anestesista foi questionado por diversos especialistas ao redor do mundo. Afinal, em qual laboratório o teste foi feito? Existem amostras restantes, uma vez que foi feita a alegação de que grandes quantidades de sangue caíram na caverna? Existe alguma evidência de tal descoberta? Por que a evidência nunca foi apresentada para um exame crítico e científico? Uma das explicações foi de que as autoridades israelenses não queriam que a história fosse divulgada porque a localização da Arca da Aliança era muito próxima de um dos locais mais sagrados do Islã. Com isso, o anúncio poderia gerar um conflito violento entre judeus e muçulmanos. Ele também afirmou que um dos anjos que fazia a guarda da Arca da Aliança proibiu de fornecer os detalhes de sua descoberta, com a justificativa de que isso seria perigoso. Apesar dessa ideia parecer um tanto maluca, existe muita gente que acredita que sim, Jesus era um extraterrestre. Bom, eu preciso deixar claro que a nossa intenção ao falar sobre essas teorias não é ferir a fé de ninguém. Apenas queremos expor alguns devaneios que, mesmo parecendo estranhos, podem fazer algum sentido. Será que toda essa história de que Jesus não era humano pode ser real? E se Ron Wyatt estivesse certo o tempo todo, hein?